Eu quero falar sobre revoluções essa manhã. E eu quero que você pegue todas essas chaves que Deus vai compartilhar e entenda que elas vão ser utilizadas para revoluções em todas as áreas da sua vida que você quiser. Às vezes a nossa família ainda não foi revolucionada porque a gente ainda não parou para gastar tempo com ela. Talvez seja o teu business. Deus vai te dar visões nessa manhã que você vai falar, quer saber, eu vou viver uma revolução nos meus negócios e eu vou viver um romper sobrenatural esse ano. Talvez seja na tua jornada de fé, quem sabe na tua identidade, mas o tema da mensagem de hoje é uma revolução está nascendo. Você pode falar isso comigo? Diga, uma revolução está nascendo. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas hoje é considerado o dia da independência dos Estados Unidos. Hoje é 4 de julho e para você que está em qualquer lugar do mundo, aqui nos Estados Unidos esse dia ele é extremamente celebrado. E os americanos têm várias características que são louváveis, a gente precisa se inspirar. Uma delas é a forma como eles celebram a independência e como eles não abrem mão disso. Eles são extremamente patriotas e não abrem mão desse direito de liberdade. Então, no dia 4 de julho de 1776, foi declarada a independência dos Estados Unidos. Nesse dia nasceu uma revolução. Mas o que eu quero compartilhar com você é que todos os dias novas revoluções estão nascendo também. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero falar sobre uma perspectiva da nossa jornada de fé. Toda revolução que acontece, seja através de um herói da fé, seja através da história da Bíblia, ou seja através da nossa história, ela tem 2 pilares fundamentais. Toda revolução que acontece através de Deus, ela é pautada por visão e por fé. Você pode declarar isso comigo, só para ficar um pouco mais interativo? Diga, visão e fé. Toda revolução começou com uma visão. Toda revolução palpável hoje já foi só uma visão virtual um dia. Uma visão é algo virtual, você não é palpável, você não consegue tocar, mas você sabe que isso vai acontecer. Existe uma firme convicção em você, isso vai acontecer. Não é uma opção, Deus me mostrou algo no futuro, eu já acessei o futuro. Irmão, todo visionário é como um viajante do tempo, ele acessa o futuro e ele começa a conversar sobre coisas que viu lá na frente, no presente. É por isso que nem todo visionário é compreendido. Por quê? Porque ele desenvolveu a capacidade de passear no tempo. Ele vê coisas que daqui a 20 anos vão ser óbvias para todo mundo, mas ele antecipa e começa a construir os próximos 20 anos hoje. Você está comigo? Diga amém. Tem um provérbio oriental que diz que o melhor tempo para plantar uma árvore era 20 anos atrás. E o segundo melhor momento para plantar uma árvore é hoje. Então daqui a 20 anos, a minha filha pode correr. Não, daqui a 20 anos ela não vai estar mais correndo pela igreja, mas daqui a 20 anos, a minha filha vai ser ativada no chamado dela e viver um novo nível. Por quê? Porque 20 anos antes, nós dissemos, pai, conta com a gente para fazer parte da maior revolução, maior avivamento que a igreja brasileira já experimentou na Flórida. Então daqui a 20 anos, os nossos filhos vão colher os frutos da nossa posição. Cara, isso é muito forte. Ou vão colher os frutos da nossa omissão. Porque toda omissão também é uma posição. Olha para mim, irmão, omissão não é ausência de escolha, omissão não é neutralidade, omissão é uma posição. Você escolheu não se posicionar, é uma escolha. Você escolheu não fazer nada, é uma escolha. Você escolheu não semear, é uma escolha. Você escolheu não buscar, tudo isso é uma escolha. Não há neutralidade no reino de Deus. Todos os dias nós estamos construindo uma história com Deus ou nós estamos vendo alguém que está construindo. Você está comigo ainda? Diga amém. Então eu preciso ter esse entendimento. Um pouquinho mais baixinho, Olaf. Eu preciso ter esse entendimento. Toda revolução que está acontecendo hoje já foi uma visão um dia. A Apple revolucionou o mercado. Tem uma lenda, eu acredito que é fake essa história, mas eu acho incrível, que o Steve Jobs estava discutindo com os engenheiros sobre o tamanho do iPhone. E ele falou, dá para ser menor. E os caras falaram, não dá. Já é a 10ª reunião, a gente está aqui dizendo que não tem como. E ele falou, tem como, dá para ser menor. E aí reza a lenda que teve um pequeno atrito. Um dos engenheiros falou, todo mundo que está nessa sala tem uma formação técnica. Você está falando do que acha, a gente está falando do que sabe. E aí o Steve Jobs falou, então traz um balde de água. Trouxeram um balde de água. Ele pegou o iPhone e jogou dentro e começou a sair bolha do iPhone. Ele falou, se tem espaço para ar, dá para ser menor. A verdade é que não dá para saber até que ponto algumas dessas lendas são verdades. Mas uma coisa a gente sabe, esse cara enxergou um futuro que todo mundo achava que era impossível. Hoje é impossível imaginarmos um telefone com teclas.
Esse cara, ele precisou pagar o preço para construir algo que todo mundo achou que não tinha sentido, até que aquilo se tornasse o novo natural. Você está comigo, irmão? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Todo visionário, ele antecipa a realidade. Todo visionário, ele vê o que ninguém está vendo. E por isso ele se move de uma forma que ninguém está se movendo. Ele tem uma intensidade que ninguém tem. Por quê? Porque ele acessou o futuro. E começa a construção hoje do que ele vai viver daqui a alguns anos. Então a primeira parte que eu quero compartilhar com você é que toda revolução parte de uma visão. Você pode declarar isso comigo? Diga: toda revolução parte de uma visão. A primeira chave que eu quero compartilhar com você sobre visão, irmão, é que sempre que você receber de Deus uma visão, você não vai estar preparado para ela. Todas as vezes que Deus dá uma visão para alguém, essa pessoa não está preparada para isso. E é por isso que é uma visão e não um milagre. Quando Deus faz o milagre, Deus muda instantaneamente uma realidade. Quando Deus te dá uma visão, Ele te chama para construir junto uma realidade. Você está comigo? Me ajuda aí, Lafa, vamos junto, irmão. Eu quero pregar, irmão, vamos junto. Me acompanha, irmão. Essa é a diferença entre milagres e visão. E talvez seja por isso que a gente vê tanta ansiedade até dentro da igreja, porque Deus tem dado visões para nós, mas a gente está esperando que Ele faça hoje algo que Ele só mostrou que vai fazer lá na frente. Deus deu uma visão para Noé, mas anos se passaram entre a visão e o dilúvio. Deus deu uma visão para Davi, mas anos se passaram entre a unção de rei e o reinado. Deus deu uma visão para José, mas anos se passaram entre o sonho e a conclusão deles. Deus deu uma visão para Jesus, mas 33 anos e meio se passaram até que Ele dissesse: está consumado. Deus deu uma visão para os seus pais a respeito de você. Alguns de nós ouviram desde criança nossos pais, nossos avós falando visões a respeito de quem nós seríamos. Mas a grande verdade é que toda visão que Deus dá não é Deus dizendo que vai fazer hoje, mas é Deus convidando a gente para fazer junto. Você está comigo? Então, há 2 anos atrás, essa igreja nasceu. Começou a ser uma visão para a gente. Hoje eu tenho sonhado e compartilhado com vocês sobre uma expansão na costa. Alguns já entenderam, já pegaram e estão querendo fazer parte dessa construção. Alguns daqui a 10 anos vão olhar e vão falar assim: cara, não é que aconteceu mesmo? Existem 3 tipos de pessoas, eu já falei sobre isso aqui: as que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Tem muita gente que prefere hibernar no tempo e daqui a 10 anos vai olhar e vai falar: uau, amigos que estavam no mesmo lugar que eu avançaram, igrejas que estavam no mesmo lugar que eu avançaram, ministérios que estavam no mesmo lugar que eu avançaram. Por quê? Porque alguém escolheu que não vai ser um espectador da história, mas vai ser alguém que vai fazer história. Toda revolução parte de uma visão. Deus te deu uma visão sobre o teu negócio, é por isso que você começou. Deus te deu uma visão para você vir para a América, por isso que você largou o conforto do Brasil para poder começar do zero aqui. Deus te deu uma visão sobre a tua esposa e provavelmente ela deu uma visão sobre você, por isso que ela casou com você, irmão. E vamos ser sinceros, tem mulheres que devem ter tido uma visão, porque não faz sentido a escolha que fizeram. Irmã, você deve ter muita visão, porque o que você viu ninguém conseguiu ver aí. Algum esposo apaixonado por uma mulher visionária. Vamos ser sinceros. A Kezinha até brinca. Tem pessoas que mandam mensagem e falam: pastor, você é uma benção. Aí a Kezinha fala: mas eles não te conheceram quando eu te conheci. É fácil falar quando os frutos são visíveis, tocáveis, acessíveis. Difícil é quando você só vê uma semente, você só vê potencial. Toda visão que Deus te dá é um potencial. Irmão, olha para mim, eu creio com plena convicção que a galeria dos heróis da fé poderia ser 5 vezes maior do que ela é. A galeria dos heróis da fé não fala, cara, isso é muito forte, pega essa chave. A galeria dos heróis da fé não fala a respeito do número de homens que Deus chamou, fala a respeito do número de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez. O que é a galeria dos heróis da fé? É o número de homens chamados por Deus? Não, irmão, a galeria dos heróis da fé é o número de homens que corresponderam ao chamado de Deus. Você sabia que antes de Abraão ser chamado, o pai dele foi? Deus chamou o pai de Abraão antes de chamar Abraão, mas o pai de Abraão não se moveu, então Deus consultou a tenda do lado. Eu creio que Deus chamou os pastores brasileiros para viverem parte do que a gente está vivendo, mas alguns não entenderam, e o que eu quero o tempo inteiro é dizer para ele: pai, me perdoa, eu não estou pronto, eu sou vulnerável, eu sou improvável, mas se você quiser me usar, eu estou aqui.
Se alguns passaram bastão, eu quero pegar. Se alguns não entenderam a visão, eu quero entender. Eu só quero fazer parte daquilo que o Senhor tem. Por quê? Porque Deus tem uma visão que é geográfica e Deus também tem uma visão que é geracional. Pega essa chave, irmão. Então Deus tem uma visão para a Flórida, Deus tem uma visão para Miami, Deus tem uma visão para Little Haiti, mas Deus também tem uma visão geracional. É por isso que uma igreja toca local, mas também se move no global. É por isso que alguém que mora em Wynwood está sendo tocado, é alguém que mora em Londres também. É por isso que tem alguém na Lituânia, Polônia, Escócia, Holanda, Suíça, Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Mônaco. Tem alguém na ilha de Mônaco assistindo essa mensagem, mas também tem alguém que mora na Brickell. Então entende isso, uma igreja local com um impacto global, uma igreja local com uma visão global. Porque o que Deus tem não se resume à Flórida, ou a uma cidade, ou a um bairro. Deus tem uma aliança com uma geração. Vocês estão comigo? Quando você recebe uma visão, irmão, entende isso. Você não está pronto para ela. Sabe outra característica incrível da visão? É que a visão é o que dá propósito à sua dor. Pega essa chave, irmão. A visão é o que dá propósito à sua dor. Pastor, eu não entendi. Seja mais claro, eu vou ser mais claro. Há 8 anos atrás, Kezinha estava grávida da Cecília. Já falei sobre isso 1000 vezes. Ela teve bipolaridade gestacional. Então, quando ela tinha 6 meses de gestação, ela não via mais as coisas como elas eram. Ela via as coisas segundo a bipolaridade dizia para ela que as coisas eram. Então, eu lembro que quando a Kezinha começou a ter alguns delírios, teve um dia que eu chorei. E aquilo gerou um surto na Kezinha. Ela achou que alguma coisa estava acontecendo, que estava todo mundo mentindo para ela. Ela começou a achar que estava tudo desmoronando. E eu entendi naquele dia que eu não podia mais chorar na presença da Kezinha. Então, a partir daquele dia, do 6º mês até o 9º mês, eu tive que aprender a chorar sozinho. E quando você está chorando sozinho, com a primeira gestação da tua casa, com o primeiro filho a caminho, com a tua esposa passando por bipolaridade, a única coisa que traz propósito para a tua dor é uma visão, é você lembrar do que Deus te falou antes daquele gigante chegar. Então Deus te dá uma visão antes da batalha chegar, Deus te dá uma visão antes das lutas chegarem, Deus te dá uma visão antes do milagre chegar. Por quê? Porque Ele está te dizendo, filho, quando o dia mau chegar, lembra do que eu te falei, seja forte e corajoso, lembra do que eu te prometi. Então no dia mau eu lembrava da visão. Deus me deu uma palavra e isso que eu estou vivendo não se parece com a palavra que Ele me deu. Deus me mostrou algo e isso que eu estou vivendo não parece com o que Ele me mostrou. Então eu vou ressignificar a minha dor. A minha dor é só um processo, o meu milagre ainda vai chegar. Por que muitas vezes a gente para no meio do caminho? Porque nos esquecemos da visão, nos esquecemos das promessas, nos esquecemos das palavras. Às vezes a gente se esquece do porquê começou o que começou. Se você se esquecer do que você viu na tua esposa quando você casou, quando uma menina mais nova for uma opção, você abre mão de um propósito de aliança de vida eterna por causa de um prazer momentâneo. Porque você se esqueceu do que brilhava nos teus olhos quando você via ela no início do namoro. Você se esqueceu dos sonhos que fizeram juntos lá no início. Um pastor que negocia o chamado, irmão, começa a pregar não mais por uma motivação genuína, mas está pregando por vaidade, ou por dinheiro, ou por qualquer outra coisa. Não necessariamente esse cara não era apaixonado por Jesus, mas em algum momento ele se esqueceu da visão pela qual começou o ministério. Pregava com caixas de som no meio da praça, subia em meio de caixa de feira para pregar, fazia evangelismo nas ruas. E agora? Agora não tem mais alegria. Por quê? Porque se esqueceu da visão. E assim com todo empresário, e assim com todo imigrante, e assim com todo homem e mulher casado. Se nós não lembrarmos do porquê começamos a nossa jornada, a primeira crise vai fazer a gente parar no meio do caminho. Você está comigo? O processo, ele sempre é doloroso. Mas o que vai manter o teu coração alinhado é você trazer à tua memória o que te dá esperança. Tenha sempre uma visão. Por que você faz o que você faz? O que move o teu coração? Irmão, qual que é o teu projeto para 2021? Tem muita gente que, se a gente desse um papel agora e pedisse para você anotar os 5 pilares pelos quais você está trabalhando esses próximos 6 meses, você não sabe dizer. O problema nem sempre é a ausência de milagres. Às vezes a gente não está vivendo alguns milagres porque a gente não está visionando para que os milagres nos sirvam. Eu falei sobre isso alguns dias atrás, irmão. Eu fiz no ano passado uma lista de 6 etapas da nossa igreja no Amazon. E aí uma pessoa da igreja, pastor, eu vou bancar as 5. Ele pagou as 5 etapas de expansão da igreja.
Aí eu compartilhei isso no domingo à noite, dei um testemunho. Um cara que eu conheci em Londres, inclusive, quando eu fui pregar lá. Um cara estava de passeio aqui em Miami, saiu para jantar depois do culto e falou: pastor, eu vi você falando que das 6 etapas, 5 foram pagas. E a sexta? Eu falei: a sexta ainda não. Ele falou: então a sexta é minha, eu pago. 2 meses passaram, 3, 4, 5. Nenhum milagre extravagante aconteceu em relação à parte financeira. E aí eu fui consultar Deus. Sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Eu não parei de fazer. Você que parou de visionar. Não foi Deus que limitou o avanço, foi a gente que limitou a visão. Todo milagre é uma resposta de Deus a uma visão que Ele te deu. Toda provisão é uma resposta de Deus a uma visão que Ele te deu. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Toda visão carrega provisão. Toda visão desperta milagres. Toda visão libera o sobrenatural. É por isso que as visões que Deus nos dá, elas precisam ser preservadas, porque a visão é a chave que libera o sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. Culto de Fort Lauderdale, quem estava lá sabe, eu terminei o culto, eu reuni alguns voluntários. E eu pedi perdão, eu falei: eu quero pedir perdão, hoje eu não preguei como eu gostaria, eu não estava focado como eu gostaria, eu não estava cheio como eu gostaria. Eu entrei no carro, fui dirigindo para casa frustrado, eu falei: Deus, as famílias vieram, os voluntários vieram, a Tua presença veio, parece que só eu que não estava lá, eu queria que fosse diferente. Eu voltei quebrado para casa. Eu pego o telefone e tem a mensagem de um amigo. Aí ele falou: mano, assisti o culto, eu tenho certeza que Deus virou uma chave no teu ministério, na tua igreja a partir dessa noite. E eu vi você comentando sobre a van que a igreja precisa. Pode comprar que eu pago. E aí eu comecei a chorar no meio da estrada. Porque Deus me trouxe a memória. Se você continuar visionando, eu vou continuar fazendo. Continua visionando. A gente precisa de 2 vans. Uma para levar a Mobile Church e outra para levar o nosso streaming móvel. E a visão é: a gente vai ter um trailer e uma van que vai colocar tudo que precisa para fazer um culto em qualquer cidade que Deus levar a gente aqui na costa. E vai ter um estúdio móvel, como as emissoras de TV têm. A diferença é que ao invés de compartilhar notícias ruins, a gente vai espalhar esperança. E quem sabe, em algumas noites, a gente vai ter 100 pessoas no auditório pequeno, numa cidade qualquer. Mas Deus vai mudar a vida dessas 100 pessoas para sempre. E quem sabe de 20 mil outras famílias também. Então a gente não pode dizer que Deus parou de fazer, irmão. Se a gente parou de visionar, às vezes nos faltam milagres porque nos falta propósito. Às vezes nos faltam milagres porque nos faltam visão. Você está comigo? Diga amém. Jesus, eu só tenho mais 7 minutos para pregar. Misericórdia, deixa eu correr aqui. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Deixa eu correr aqui. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, que diremos, pois, diante dessas coisas? Declara-se com autoridade, irmão. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também, juntamente com Ele, todas as demais coisas? No dia que você começar a achar que Deus não quer fazer por qualquer motivo, a religião vai falar: Deus não quer fazer porque você pecou, Deus não quer fazer porque você não pagou o dízimo, Deus não quer fazer, ou qualquer pensamento equivocado a respeito de quem Deus é. Lembra disso, a palavra está dizendo: se eu dei o meu único filho por você, você acha que eu não vou ter prazer de fazer todas as demais coisas e de graça por você? Deus está dizendo: eu dei meu filho por você. Você acha que eu não tenho prazer de abrir uma porta de milagre para você? Eu dei o meu filho por você. Você acha que eu não tenho prazer de ver você prosperar? O problema é que às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito de Deus, irmão. Deus não está esperando o seu erro para te punir. Deus está esperando um passo de fé para te abraçar. Ele não está esperando como alguém que está numa corregedoria do céu, recebendo o relatório dos teus erros e punir quando você errar. Não, Ele é como um pai que está só esperando você dar o próximo passo de fé para te prosperar, irmão. Deus tem prazer em ver você prosperando.
Deus tem prazer em ver você avançando. Deus tem prazer em ver você crescendo, multiplicando, alargando as tendas. Só que você precisa visionar. Você está comigo ainda? Diga amém. Segunda parte que eu quero compartilhar é que toda revolução um dia nasceu de uma visão, e toda visão só é sustentada por fé. Você pode repetir isso comigo e diga: toda visão é sustentada por fé. Guarda isso, irmão. Deus vai te dar uma visão, mas é a fé que vai manter essa visão pulsando. Deus vai te dar uma visão, só que vão ter muitas coisas tentando parar você no meio do caminho. Vão ter amigos para te desencorajar, vão ter circunstâncias para te desanimar, vão ter cativeiros para tentar te parar, vão ter levantes para tentar te frear, mas o que vai manter a tua visão pulsando é a fé. Olha o que diz a palavra em Hebreus 11:1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Foi pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. E embora ele esteja morto, pela fé a sua oferta fala até hoje. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que ele não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia trazido para si, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Olha para mim, irmão. A fé não limita a Deus, e Deus não limita a fé. Pega essa chave. A fé não limita a Deus, e Deus não limita a fé. Eu estava conversando com o Kezinho ontem de madrugada, o quanto que as emoções têm sabotado a nossa jornada de fé. Pega isso, olha para cá, não se distrai. E a Kezinha falou: amor, eu achava que você em alguns momentos era frio, mas eu estou começando a entender como que você funciona. Como que você consegue tirar a emoção de algumas decisões? Eu falei: amor, eu acredito que as nossas emoções fora de ordem que tem sabotado a nossa jornada de fé. Por quê? Pega isso, irmão. Porque a fé não deve ser emocional, a fé precisa ser racional. Uma fé racional, ela não finge que as realidades não existem, elas existem. Você só não vai se submeter a elas. Uma fé emocional fecha os olhos e acredita que algo bom vai acontecer. Por quê? Porque vai. Não, irmão, não é algo bom vai acontecer porque vai. Algo bom vai acontecer porque o meu Deus é bom. As portas vão se abrir porque Ele disse que se abririam. As coisas vão romper porque Ele declarou que romperiam. Coisas sobrenaturais vão acontecer porque Ele declarou que sinais e maravilhas me seguiriam. Uma fé racional esvazia de emoção qualquer decisão. Uma fé racional não olha para 2020, o ano da crise, e fala: cara, eu não sei o que vai acontecer no ano da crise. Não, uma fé racional olha para a crise e fala: Deus disse que faria a Isaque. E no ano da crise, no ano da seca, a Bíblia diz que Isaque semeou e ainda aquele ano colheu 100 vezes mais do que tudo que havia semeado. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E fez com que ele prosperasse de tal forma que não tinha mais onde guardar a sua prosperidade. Deus disse para Pedro: vem, me segue e eu te farei pescador de homens. E ele se tornou um apóstolo da nova aliança, da igreja primitiva. Irmão, no ano da crise, ano passado, eu olhei para a crise, mas eu olhei para a promessa.
Eu falei, as minhas emoções dizem, esse ano vai ser caótico, mas a minha fé diz, vamos romper no meio do caos. Os frutos que a gente está colhendo hoje, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é porque a gente é mais crente do que ninguém, é só porque a gente tirou a emoção do meio do caos e continuou olhando para a visão que Deus deu. Deus disse que faria, então certamente Ele vai fazer. Deus disse que daria, então certamente Ele vai nos dar. Deus disse que abriria, então certamente Ele vai abrir. Pelo amor de Deus, igreja, me ajuda a pregar. Deus disse que multiplicaria, então certamente Ele vai multiplicar. Deus disse que me abençoaria, então eu já sou abençoado. Deus disse que me livraria, então livramentos me seguirão, me cercarão. Se você reparar, 90% de toda oração que eu faço, todo culto, nada mais são do que liberações de passagens e versículos da Bíblia. Se você fechar os seus olhos e começar a liberar o que Deus já disse a teu respeito, é impossível você desistir no dia mal. Você vai começar a experimentar uma fé inabalável. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em meu favor, quem impedirá o seu agir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de cumprir? Acaso Deus promete algo e deixa de agir? A palavra de Deus diz, olha, que se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A palavra de Deus me diz que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele é o meu bom pastor, no dia mau Ele me mantém protegido, Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para que sequer tropece em pedra alguma. E mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. Ele me faz passear em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O Senhor me deu por herança. Eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou salvo, livre de todo mal, inculpável, livre de qualquer condenação. O único que não cometeu pecado se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Irmão, a palavra está o tempo inteiro dizendo quem você é. Você é livre para prosperar, você é livre para avançar. O que a gente precisa fazer? Trazer à nossa memória o que nos dá esperança. A fé não é emocional, irmão. A fé não é emocional, a fé não é um arrepio, a fé não é sentir Deus num dia de culto acalorado. A fé é racional, é se levantar quando tem mensagem dizendo a notícia que você não queria que chegasse, chegou. Eu não sou a minha crise, eu não sou o meu tropeço, eu não sou o meu problema. André, mas a minha empresa faliu. Eu não sou a minha falência, o meu negócio fechou. Eu não sou o do ano de 2020. Deus não tem para mim a promessa para um ano, Deus tem para mim promessas de vida eterna. Minha história não é uma foto, minha história é um filme. Se eu tivesse parado 8 anos atrás, qual que era a minha foto? Um cara chorando sozinho dentro do banheiro com uma esposa bipolar. Se você olha 8 anos depois, qual que é a minha foto? Pai de 2 filhos pregando para 7.000 famílias em torno das nações. Se você olhasse há 5 anos atrás, qual era a minha foto? Vai 5 anos atrás no meu Instagram, irmão. Vai lá, pega o meu feed. Porque a gente vê os frutos, mas nem sempre vê a semeadura. Vai 5 anos atrás no meu feed. Você vai me ver num leito de hospital, com um catéter profundo na minha jugular, meu coração com endocardite bacteriana aguda. 5 anos depois, irmão, ministrando cura. Se eu tivesse parado 8 anos atrás, chorando sozinho com uma esposa bipolar. Se eu tivesse parado 5 anos atrás, entubado num leito de CTI, 35 dias. Se eu tivesse parado o ano passado, uma igreja recém-nascida, fechada no meio da crise. Se eu tivesse parado, irmão. Ontem a gente teve uma gravação aqui, o Marcos Mion. Olha que louco isso. Uma produtora de Los Angeles, contratada pela NBA para fazer um comercial, alugou a nossa igreja e o garoto propaganda era o Marcos Mion. Aí ele mandou um áudio e falou: irmão, não estou acreditando. Vim fazer o comercial, quando o carro da produtora parou, é a tua igreja, irmão. Eu estou na tua igreja. Eu falei, mano, que loucura. E aí aquilo ali começou, eu parei para meditar no que Deus está fazendo. Eu falei, Deus, olha que loucura.
Ano passado, a Orquestra Sinfônica de Miami fez um evento aqui. A Microsoft usou a nossa igreja para transmitir com um maestro regendo da Grécia. Esse ano a NBA alugou o nosso espaço para fazer um comercial. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar num ponto. Eu falei com meu amigo ontem, eu estava ontem muito quebrantado. Eu falei, Pedro, 5 anos atrás, se Deus não tivesse me poupado, quantas coisas eu teria deixado de ver, cara. Mano, olha esse cinema, o cinema lotado, 240 pessoas numa noite de chuva, mano. Olha o que Deus está fazendo na igreja, mano. Olha quantos testemunhos, mano. Olha quantos milagres. Olha quanta gente, olha quanto mover. Há 5 anos atrás, se Deus não tivesse me poupado, quantas coisas eu teria deixado de ver. Eu estou compartilhando isso com você, irmão, porque se você parasse esse ano, quantas coisas você deixaria de experimentar? Eu quero te fazer um convite, irmão. Tempos de crise são tempos de aceleração. Tempos de dúvida são tempos de aceleração. Tempos de medo são tempos de aceleração. Tempos difíceis são tempos de aceleração. Tudo que você precisa fazer é ter uma visão e sustentá-la por fé. Tudo que você precisa fazer é trazer à tua memória o que Deus te disse, as promessas que Deus te fez e sustentá-las por fé. No ano da crise, nascemos. No ano do caos, avançamos. No ano do medo, prosperamos. No ano da falta, nos multiplicamos. No ano em que tudo dizia que não ia acontecer, Deus disse, eu prometi e certamente vou fazer. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, essa manhã? A fé, ela não é emocional. A gente olha para a história de Pedro e a gente vê Pedro andando sobre as águas. A gente acha incrível isso. Pedro andou sobre as águas. Mas o maior milagre de Pedro não foi vencer a gravidade. O maior milagre de Pedro foi vencer a incredulidade. A gente olha para Davi e a gente acha incrível Davi matar um gigante. O maior milagre de Davi não foi matar aquele gigante. Foi crer que quando lançasse a pedra, Deus mataria por ele. Pega essa chave, irmão, estou terminando aqui. A gente olha para o milagre do mar se abrindo, a gente acha, uau, Deus abriu o mar. O maior milagre não foi Deus abrir o mar, foi o povo ir até o mar, mesmo com milhares de soldados atrás de si, sabendo que quando chegar lá, Deus vai fazer o sobrenatural. A gente olha para as muralhas de Jericó caindo, o maior milagre não foi Deus derrubá-las, o maior milagre foi o povo crer que na 7ª volta Deus faria algo ali. Olha para mim, irmão. O teu problema não é a dívida. O teu problema é a falta de fé de que Deus provê sobre você. O teu problema não é a crise no casamento. A gente tem que ressignificar quem são os nossos verdadeiros gigantes. O teu problema não é a crise no teu casamento. O teu problema é não confiar de que Deus vai sustentar a tua família de pé e a aliança que Ele fez. O homem não separa. O teu problema não é depender da imigração para uma resposta. O teu problema é se você começar a duvidar que o Deus que te trouxe até aqui vai te manter aqui. A gente acha que os nossos problemas são naturais. Meu problema não é o dólar, não é a cotação, não é a geografia, não é o lugar. O meu único problema é se em algum momento eu parar de confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi, eu pensei. Se isso não é um problema para você, seja bem-vindo aos melhores dias da tua vida. Você vai romper todos os dias. Você está comigo? Você pode ficar de pé no teu lugar, em nome de Jesus? Fica de pé no teu lugar. Deixa eu liberar algo sobre você. Josué 1:9 diz, não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Provérbios 28:1, eu sou apaixonado por essa passagem, ela diz, os ímpios, eles fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como leões. E eu quero orar nessa manhã para que venha sobre nós essa porção de ousadia, para a gente entender que a visão que Deus nos deu é tudo que a gente precisa e como ela vai se cumprir, por fé. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Hebreus 11:29 diz, pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram quando tentaram pará-los, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com aqueles que haviam sido desobedientes. O que direi então? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, de todos os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça e alcançaram o cumprimento das promessas. Eles fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha.
e puseram em fuga todos os exércitos estrangeiros. Levanta suas mãos em nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Bom, eu não tenho um sermão para hoje, mas eu tenho alguns princípios que eu quero compartilhar. Você está comigo? Diga amém. Eu preciso de pelo menos 50 incendiários aqui nessa noite, apaixonados por Jesus. Eu quero falar sobre permanecermos e sermos imparáveis, apesar dos ataques que se levantam. E se o som puder me ajudar, a gente vai junto até o final. Permanecemos apesar dos ataques que se levantam. Irmão, olha para mim. Os ataques não vão diminuir. E se você está crescendo em Deus, pelo contrário, eles vão ser cada vez mais fortes e cada vez mais específicos. A grande verdade é que, por mais que os nossos gigantes em alguns momentos possam se tornar maiores do que eram no passado, nós também estamos mais revestidos do que estávamos no passado. Nós estamos mais seguros e mais convictos do que estávamos no passado. As nossas raízes estão mais firmadas do que estávamos no passado. Então a grande verdade é que todo novo ataque do inferno nada mais é do que uma nova tentativa de parar você. Mas olha só, irmão, o Covid não te parou, a crise não te parou, o medo não te parou, a depressão não te parou. E eu vim declarar em nome de Jesus que aquilo que te manteve até aqui é o que vai te levar até o próximo nível. Você está comigo? Diga amém. Sabe, eu acredito de verdade que Deus está muito mais interessado em mudar o nosso interior do que as nossas circunstâncias. E quando a gente entende isso, a gente fica menos refém das tempestades e a gente fica muito mais seguro, independente delas. Irmão, Jesus dorme em meio a uma tempestade porque ele sabia o que carregava. Jesus dorme em meio a uma tempestade porque ele sabia o destino que tinha. Então ele sabe que tem uma cruz esperando por ele, e ele sabe que existe um poder sobrenatural habitando nele. Irmão, a grande verdade é que tem muitas tempestades parando você, porque você se esqueceu da porção de Deus que carrega. Tem tempestades que nos param, não porque a gente não carrega algo sobrenatural, mas porque a gente se esqueceu disso. Eu vim nessa noite só lembrar de algo que você não pode esquecer, em meio a todo ataque que se levantar contra você e a sua casa. Você está comigo? Diga amém. O teu ano, irmão, a gente ainda tem meses para viver o maior ano da nossa vida, o ano mais sobrenatural da nossa vida, eu creio nisso. E eu preciso que você entenda que o teu ano tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Irmão, quando essa chave vira dentro de nós, não tem nada mais capaz de roubar a nossa alegria. Porque se tem uma crise, ok, tem uma crise, tem um novo milagre. Se tem um levante, ok, tem um levante, tem uma nova patente. Se tem um gigante, ok, tem um gigante, tem um novo nível. Irmão, a cada novo levante do inferno, tem uma nova patente de Deus para você. Eu não sei se você percebeu, mas nesses últimos meses, foram meses de aceleração. Quem não entendeu, usou como desculpa a crise para parar. Mas quem entendeu, usou como plataforma a crise para crescer. Se você me perguntar como foi 2020, eu vou te falar, foi o melhor ano da minha vida, até que chegasse 2021. Porque essa é a dinâmica da fé, enquanto tudo te comprime, a tua fé se expande. Então pressão para nós não é um problema, pressão para nós é matéria-prima. Pressão para nós é matéria-prima. Eu preguei esses dias lá em Miami sobre a matéria-prima, e uma coisa que é interessante é que às vezes a gente está em busca do produto final, mas se esquece da matéria-prima que gera ele. Não sei se você já parou para perceber, mas a matéria-prima de todo milagre na Bíblia foi um problema. Todo milagre é uma resposta de Deus para resolver um problema. Então Pedro anda sobre as águas, e quando ele afunda, Jesus vai até ele e imediatamente estende as mãos. Jesus resolve
um problema. E a gente acha incrível o fato de Pedro andar sobre as águas. Mas a gente não pode se esquecer, irmão, que Jesus só precisou socorrê-lo porque em algum momento ele começou a afundar. A gente acha incrível o milagre das muralhas ruindo, mas você tem que parar para analisar, irmão, que se não fosse o gigante, não haveria o testemunho de Davi. Se não fosse a cadeia, não haveria o testemunho de José. Se não fosse a cruz, não haveria o testemunho de restauração da tua casa. Então, quando eu começo a entender isso, problemas não são o ponto final da história. Problemas são a matéria-prima do próximo milagre. Para pensar, Jesus começa a pregar e as multidões vão seguindo ele. Então Jesus começa com poucos, se tornam muitos, daqui a pouco milhares. Só que quando ele está prestes a ser crucificado, todos eles vão embora. A popularidade de Jesus se esvai em algumas horas. Você já parou para pensar, eu estou falando isso para uma geração que está em busca de alta aprovação o tempo inteiro, irmão. Você já parou para pensar que no momento da menor popularidade de Jesus é quando aconteceu o ápice do seu propósito? Se Jesus olhasse para quem estava perto, ele poderia acreditar que aquele era o momento, talvez, de maior abandono do seu ministério, quando na verdade ele está a algumas horas de viver o maior propósito da história de toda a criação. O verbo da vida morreu para cada um de nós poder viver. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Irmão, Jesus ele está a alguns passos da redenção. Mas tem dor, vergonha, nudez. Cães me rodeiam, zombam de mim. Isso está lá em Salmos. A Bíblia já predizia o que aconteceria. Não havia beleza nele ou nada que nos atraísse. Irmão, a gente precisa entender que alguns problemas que Deus permite que se apresentem são convites de Deus para o próximo nível, sobrenatural. Você crê nisso? Diga amém. Então vim aqui só para te lembrar, o teu ano, a tua história, a tua jornada, a tua casa, o teu destino tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Hoje pela manhã eu ministrei Deuteronômio 28:6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Então virão a vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. E se você não estava de manhã, eu vou resumir bem rápido 2 chaves que Deus ministrou para a gente hoje de manhã. A primeira chave, irmão, é que a palavra está deixando clara que Deus vai derrotar os nossos inimigos na nossa presença. E se você não ouviu isso, eu queria que você ouvisse e guardasse isso com você. Declara comigo, diga: os meus inimigos não são o problema. Diga, eles são a plateia. A palavra está deixando clara que eles serão derrotados diante de nós. Olha o que Deuteronômio está dizendo: vocês serão abençoados em tudo que fizerem, e o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês. O salmista em outro momento diz: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Irmão, eu só vim te lembrar que a presença dos seus inimigos não significa a ausência de Deus. A presença dos seus inimigos significa que Deus preparou uma festa para derramar dupla honra sobre você na presença daquilo que tentou te parar. Você recebe isso? Pastor, eu acho muito positivista, eu acho muito romantizada essa história. Eu estou falando sobre evangelho. Evangelho fala sobre a dupla honra de Deus cobrindo a vergonha. Evangelho fala sobre a cura cobrindo a enfermidade. Evangelho fala sobre o novo cobrindo o velho. Evangelho fala sobre um vinho novo, um novo tempo, um novo nível, novos sonhos. Agora, qual é o sentido de Deus te honrar no lugar em que o inferno nunca te feriu? Existe uma graça sobrenatural quando no lugar da tua vergonha Deus opera o teu milagre. Então olha para esse ano e avalia alguns cenários adversos como oportunidades de milagres. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque muitas vezes parece hipocrisia da nossa parte. Eu não estou dizendo para você correr atrás de problema, ok? Eles vão correr atrás de você, fica tranquilo. Você não vai precisar correr atrás de lutas, elas vão correr atrás de você. Agora, a grande verdade é que cada vez que elas se apresentam,
Existe um novo nível de Deus disponível para você. Você está comigo? Diga amém. Hebreus 11:34 diz: da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você percebe que a matéria-prima da força é a fraqueza? Alguns de nós talvez vão dizer: eu tenho uma fonte inesgotável de força, então. It's true. Come on, bro. So good. Can I preach in English? Not today, but maybe in future. Invite me, please, for preaching English. Please, I need. So good. Oh, Jesus. Da fraqueza tiraram forças. Irmão, a matéria-prima do teu milagre é um presente de Deus. A tua crise é um presente para prosperar. O teu medo é um presente para a ousadia. O teu gigante é um presente para acessar o reino. Irmão, tudo que Deus permite que chegue até você é um presente dele para levar você para o próximo nível. Pastor Marcelo acabou de compartilhar um testemunho. Irmão, quando você dá numa estação difícil, quando você libera algo numa estação difícil, você está dizendo para Deus: Deus, eu não estou refém das circunstâncias, porque eu creio num Deus que se move apesar delas. Gênesis 26:12 fala o seguinte: olha, Isaac no tempo da seca semeou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Local, deserto. Cenário, árido. Qualquer pessoa natural diria: guarda semente para a próxima estação. Mas quem entendeu o poder do sobrenatural fala: eu não dependo do tempo certo para colher o fruto certo. Então, independe da terra, porque o meu fruto não vem de forma natural. Irmão, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Então eu vim aqui só te lembrar que não tem a ver com como as coisas estão, mas como você está. Tem uma frase de um pastor da Califórnia que eu acho incrível. Ele diz: viver fora da vontade de Deus irá nos colocar em perigo, mas viver a vontade de Deus vai nos tornar perigosos. É por isso que o inferno está muito mais preocupado em confundir você do que em parar você. Porque quando ele confunde você, você mesmo se para. Irmão, preste atenção nisso. O inferno está muito mais preocupado em fazer com que você não desperte para quem você realmente é do que para qualquer outra coisa. Porque se você ainda não sabe o que carrega, irmão, você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Então a gente começa a se limitar e achar que a bênção de Deus é um bom score no próximo ano. A bênção de Deus é a aprovação de um financiamento ou de um processo imigratório. Não, irmão, isso é consequência da graça que você carrega. Você percebe que a gente, sem se ligar, começa a tornar como um milagre sobrenatural algo que está disponível até para quem não crê no Deus do sobrenatural? Você tem noção da quantidade de pessoas que conseguem um green card mesmo não sendo cristãos? Você tem noção da quantidade de pessoas que têm um excelente score mesmo não acreditando no Deus do sobrenatural? Então não acredita, irmão, que o teu sobrenatural está na mesma medida daqueles que não creem no sobrenatural. Você já parou para pensar que a gente precisa ressignificar o que de fato é mover no sobrenatural? Se a gente fosse enumerar alguns dos milagres no último ano, talvez alguns de nós colocaria nessa lista coisas que qualquer pessoa bem intencionada consegue conquistar. Me fala dos teus milagres no último ano. Ah, pastor, a gente conseguiu a aprovação da casa, a gente conseguiu o visto para cá, a gente conseguiu que Deus abrisse portas. Não, ok, mas o que tem de sobrenatural? Porque tem milhões de pessoas vivendo exatamente isso, exatamente agora. Eu não quero diminuir a tua conquista. Eu quero elevar a tua expectativa. Amém? Existe uma porção sobrenatural disponível para nós. E qual é a matéria-prima disso? As crises. Existe uma expectativa em Deus sobrenatural. A gente só tem que alinhar o nosso coração com dele. Irmão, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram
forças. Eu só vim te lembrar que a estação que a gente está vivendo é a estação mais propícia para a gente prosperar e romper. Você está comigo ainda? Diga amém. Percebi que 30% ficou abatido porque era toda a galeria de milagres que você tinha do último ano. Eu não quero diminuir, eu quero aumentar a tua expectativa. Amém? A compra da casa é incrível. Mas a casa se tornar um lugar de oração é diferente. O teu score é incrível. Mas príncipes te chamarem para a mesa e pedirem conselhos é diferente. Há 2 semanas atrás me chamaram para representar o Brasil num projeto chamado Good Friday. E adivinha? I don't speak English. Oh, thank you so much. Love you, bro. E aí eu preguei em português com tradução simultânea. E aí tava Carrie Job, a galera da Bethel, convidaram Cash Luna. E aí, por um acaso, eu fiquei super triste com isso. Por um acaso, não deu pro vídeo do Cash Luna ser enviado. E eles traduziram o meu para espanhol e passaram em toda a América Latina, representando a pregação do Cash Luna. Onde é que eu quero chegar nisso? Alguém que não fala inglês foi convidado para uma mesa que nunca pediu para entrar e Deus usou a voz para tocar nações que ele nunca vai pisar. Por quê? Porque isso é uma porção sobrenatural. É quando você não pede e Deus te convida, é quando você não força e Deus abre, é quando você não pode, Deus faz. Favor e graça é Deus colocando aqueles que sabem que não são e meio aqueles que pensam que são para mostrar que Ele é. Você está comigo? Ele é. Qual é a tua credencial para estar onde você está? Jesus, irmão. Só Ele para me trazer até aqui. Não sei se você percebe, mas existe um espírito de intimidação na América. Começa na imigração, na porta de entrada da nação. É sério? Da última vez que eu fui entrar, levaram a gente para um oficial do ICE. E quem já viu algum documentário do ICE no Netflix sabe a sensação que a gente teve. Não assista, ok? Não faça isso. A gente chega lá todo feliz, você faz aquela cara de paisagem, de que tá tudo certo. Última cabine ali, ICE, oh Jesus. Aí o cara falou, você é permanente? Eu falei, sou estudante. Não, então você não é permanente, você é um estudante. O tempo inteiro vai tentar colocar você no teu lugar devido. Então você entra assim, aí a tua habilitação não vale, você tem que ter uma nova. O teu documento não vale, você tem que ter um novo. A tua identidade não vale, você tem que ter um novo. O tempo inteiro a nação está deixando claro que você aqui não é ninguém. E você precisa começar uma nova história, construir uma nova identidade, começar um novo score e começar um novo lastro. Você aqui tem uma história que não vale aqui. Tem uma língua que não funciona aqui. Isso não é um problema. Se a gente for vitimista, a gente vai dizer que esse é o problema pelo qual a gente não prospera ou não rompe. Não, isso não é um problema. Isso é normal. É uma nação defendendo a sua soberania, isso é normal. Mas quando a gente vira uma chave e entende o que a gente realmente carrega e que a gente realmente é, a gente sai do lugar de vir para uma nação pedir favor e a gente entende que foi trazido por Deus para liberar favor. Irmão, recebe isso, de verdade. Eu estou quase terminando e eu nem ia pregar sobre isso hoje, mas eu sinto de compartilhar isso. Nós somos um presente para esse lugar. Os nossos filhos são um perfume para esse lugar. A nossa igreja é um bálsamo para esse lugar. As palavras que Deus vai nos dar vão ser palavras de direção para esse lugar. Nós somos como um farol colocado em meio a uma noite escura. Como um clamor de quem não consegue clamar. Nós somos o fogo de Deus para renovar altares quebrados. Nós somos o novo de Deus para restaurar púlpitos vendidos. Nós somos o novo de Deus para essa nação. E se você não entender isso, você vai continuar achando que a compra de uma casa é o teu milagre. E eu de verdade acredito, e eu falo isso debaixo de muito temor, eu realmente acredito que os meus filhos são um favor de Deus para essa nação. Não porque eles são especiais, mas eles carregam algo especial.
Somos como os vasos de barro que carregam um tesouro precioso. Continuamos sendo barro, mas continuamos tendo um tesouro precioso. Faz sentido para você? A gente recebeu a Bethel também lá durante 2 ou 3 dias e num dos momentos a tradutora foi tomada pelo Espírito Santo, a gente teve que trocar ela. Daqui a pouco o pastor Tracy, que estava ministrando, aí ele, pastor, vem cá, os alunos querem orar por você. Aí a gente subiu e ele caiu e a gente começou a orar por ele. Aí foi um mover, aí daqui a pouco ele, cara, eu quero me tornar brasileiro, eu posso ser brasileiro? Alguns americanos já entenderam o que a gente ainda não entendeu. O Angry Birds esteve aqui ano passado e a pregação dele, Brasil, leaders, tipo isso, né? Leaders. Brasil nos lidere. Eu tô quase terminando, eu juro. Alguém bota o conta. Just 1 minute? Oh my gosh. Vocês me dão 5 minutos? Ok. Certeza que o pastor tá lá no grupo dos pastores. Corta o Fernandes aí, porque senão... Jesus. Te amo, pastorzão. Se o pastor Márcio tivesse assistido junto com você, te amo também, pastorzão. Sua barba tá linda. Ganhei mais 3 minutos, O instrumental pode subir, inclusive, para parecer que a gente está terminando. Me ajuda aí. O que eu estava falando mesmo? Leaders. Oh, thank you so much. Irmão, você está aqui por um propósito. Primeiro dia da conferência da Bethel aconteceu algo incrível. Há algumas semanas atrás, eu comecei a tirar de um papel um sonho que Deus me deu alguns anos atrás, de fazer um livro infantil. E aí o tema do livro fala a respeito de um menino que sonhava com a chuva. E aí eu estava falando com o ilustrador, a gente já fez o personagem. Ele falou, como é que você quer? Eu falei, cara, a única coisa que eu sei é que vai ter uma terra árida e nenhuma nuvem. E o olho desse menino tem que ser completamente cheio de esperança. A gente tem que olhar para ele e falar, uau, tem esperança nele. Eu vejo expectativa no olhar dessa criança. Ele falou, como é que vai ser a narrativa? Eu falei, eu só sei da primeira e da última cena. Na primeira, é um menino em meio a um lugar seco, com um olhar para o céu, esperando pela nuvem. E a última cena? A última cena, esse menino está dançando na chuva. E aí eu falei, é isso, beleza, o livro está sendo produzido, a gente está gerando ele. E aí há 2 semanas atrás, no meio de um culto, eu estava chorando, porque tem cultos, nem todo culto é como esse, irmão. Vamos ser sinceros, nem toda igreja brasileira está vivendo o que a gente tem vivido nesse tempo. E eu estava chorando porque eu falei, Deus, eu sonho com um avivamento, que a gente não tenha um culto incrível e um culto ok. Eu sonho com um avivamento que a gente não dependa do louvor para nos liderar em adoração, mas para que a gente junto vá para esse lugar. Eu sonho, e a gente vai viver isso. Um momento em que quando o Kids abrir as portas, as crianças vão invadir os auditórios e elas vão liberar palavras de conhecimento e sabedoria. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu sonho nisso. E aí eu estava chorando porque foi um culto difícil. Parecia que não tinha fome, parecia que não tinha expectativa, parecia que alguns nem queriam estar lá. E Deus falou comigo, você é como um menino que sonha com a chuva. E aí no primeiro dia da Bethel, eu senti no meu espírito, mano, um som de chuva dentro do auditório. E eu vou finalizar, eu quero liberar isso sobre você. A gente precisa entender qual é o propósito pelo qual Deus nos trouxe até aqui. Por mais que seja uma nação próspera, em algumas áreas existe uma terra seca. Enquanto o nosso olhar tiver esperança pelo sobrenatural de Deus, irmão, existe expectativa pela chuva. Eu consigo ver uma chuva, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e a gente vai falar, cara, o que é isso? Irmão, eu creio que a gente vai ter alguns momentos em que vai parecer que está chovendo, mas a chuva não é lá fora, é aqui dentro. Eu creio no renovo de Deus. Você sabe o que aconteceu aqui antes da gente vir para pregar? Esse bálsamo, isso é uma chuva. Você já viu como é que a chuva funciona? Eu não sei se tem alguém aqui que é como eu, mas eu sou apaixonado pelo cheiro da terra molhada quando chove. Você fala, cara, não é incrível? Você consegue sentir o cheiro da chuva, mas a chuva não tem cheiro. Mas quando ela vem,
tudo passa a ter um cheiro diferente, porque ela chegou. A chuva não tem cheiro, irmão, a água não tem cheiro, mas quando ela vem, as coisas começam a ser evidenciadas. E assim vai ser sobre você e sobre a sua casa, eu declaro isso. Romanos 12:2 diz, Romanos 12:1, diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A gente tem mais de 7.500 famílias online no nosso primeiro culto. Você pode celebrar cada família online. Aleluia. Então, irmão, pega isso. Um coração alinhado governa as emoções. Fala comigo, diga: um coração alinhado governa as emoções. Eu estava almoçando com alguns jovens que a gente tem gerado como futuros líderes e pastores da nossa igreja essa semana. E eles começaram a me perguntar como foi o meu processo de discipulado. E eu falei: meu processo de discipulado foi igual ao do mestre Miyagi. O meu sogro, ele usava algumas técnicas que não eram muito convencionais, mas elas deram certo. Aí eles falaram: me dá um exemplo de uma, pastor. Eu falei: eu era extremamente explosivo. Se alguém me interrompesse uma vez, eu respirava fundo, mas se ele me interrompesse a segunda vez, podia ser quem fosse, o assunto que fosse, o ambiente que fosse, eu não voltava a falar. Eu era impaciente, porque ao longo da minha construção de mundo, eu aprendi que um homem, ele era impulsivo, ele era explosivo, ele era sanguíneo. Eu brinco até que eu não era sanguíneo, como diz o Luiz Hermínio, né? Eu era hemorrágico pingando. Mas o meu sogro é o oposto disso. Ele é calmo, ele é manso, ele é leve. E aí ele começou a me interromper quando eu namorava a Kezinha. E eu não falava por nada, eu não voltava a falar por nada. E ele olhava para a Kezinha e falava assim: ele é nervoso, né, filha? E eu pensava: esse cara é maluco. Ele me provocou e agora ele quer dizer que eu sou nervoso. E eu ficava revoltado dentro de mim pensando sobre ele. Aí eu lembro que ele ficava repetindo as mesmas coisas. Às vezes, por horas, ele repetia a mesma frase. Eu lembro de uma vez que eu estava no banco do carona com a Kezinha, no banco de trás, eu olhei e falei: eu acho que seu pai é maluco, ele tem algum problema. Ela falou: não, ele só está testando você. E aí um dia, eu tive um insight, eu tive um entendimento, aquele dia foi um descortinar para mim, aquele dia mudou uma coisa na minha vida, porque eu entendi que enquanto eu não controlasse as minhas emoções, é como se eu fosse um carrinho de controle remoto, mas o controle está na mão de quem quiser pegar. Enquanto eu não governasse as minhas emoções, qualquer pessoa me governava. Enquanto eu não tivesse controle sobre as minhas emoções, qualquer pessoa tinha. Isso começou a me incomodar, isso começou a gerar vergonha em mim. Eu falei: eu preciso dominar a mim mesmo. Eu comecei a estudar o que a Bíblia diz sobre isso. E aí eu fui apresentado ao fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o domínio próprio, é a mansidão, é a bondade, a longanimidade, a temperança. O domínio próprio é quando você começa a governar a si mesmo, e a partir disso você começa a governar as coisas ao seu redor. Coração saudável, coração alinhado, ele desenvolve a arte de governar as circunstâncias. As coisas vão mal, seu coração está em paz. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. As pessoas tentam tirar a tua paz, você não abre mão dela. Por quê? Porque a paz que eu recebi de Deus eu não dou para ninguém. Ninguém vai roubar a minha paz, ninguém vai roubar o que Deus me deu. Fala com autoridade, diga: um coração alinhado governa as emoções. Você está comigo? Diga amém. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos ler isso como uma declaração para a nossa vida? Levante suas mãos. Jesus, eu sinto palavra revelada fluindo aqui. Alguém está comigo? Diga amém. Então quando a gente lê guardará o vosso, a gente vai declarar guardará o meu, ok? Levante suas mãos, vamos ler isso junto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vamos ler isso junto? Não precisa esperar eu declarar não, vamos declarar isso junto. Vamos lá, 1, 2. E a paz de Deus, que excede o meu entendimento, todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vamos lá mais uma vez. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Será que alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia! 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 Coração alinhado governa as emoções. Pessoas vão tentar te humilhar. Você sabe como Deus te chama, não te importa como os outros te chamam. Pessoas vão tentar te diminuir. Você sabe como Deus te vê, não importa como outros te veem. Pessoas vão tentar te parar. Você sabe o que Deus tem a seu respeito, não importa o que outros pensam a seu respeito. Irmão, todo homem que desenvolve a arte de governar as suas emoções se torna resiliente, forte e constante. Muitas vezes a gente está inconstante na nossa jornada de fé porque a gente não consegue governar o nosso próprio coração. Como governaremos as circunstâncias ao nosso redor? A gente vê isso na pessoa de Jesus. Ele dorme em meio a uma tempestade. Eu falei sobre isso semana passada, mas pode ser novo para alguém. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Os discípulos dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam assustados com o fato da autoridade de Jesus acalmar a tempestade, mas nenhum deles disse: quem é esse que consegue dormir enquanto o mar está revolto? Deus falou comigo algum tempo atrás sobre essa passagem. Eu queria compartilhar com você essa revelação. A gente é tão impactado pelo poder que manifesta milagres e novas realidades, mas muitas vezes a gente subestima o governo de um coração alinhado. Olhamos para ele e falamos: quem é esse que cessa a tempestade? Mas eu creio que em dias como hoje, os dias que a gente está vendo de ansiedade, depressão, pânico, a gente precisa celebrar uma outra característica incrível de Jesus. Sim, é incrível o fato dele governar as tempestades, mas é tão incrível quanto, ou até mais incrível, o fato dele conseguir dormir a despeito delas. Eu vou ser até ousado em dizer que só cessa a tempestade quem consegue dormir em meio a elas, porque a paz que ela é expressa a partir de Jesus é uma paz que antes governava Jesus, era centrada em Jesus. Guarda isso, irmão. A paz que ele libera e cessa as ondas era a paz que governava o seu interior. A vida que ele liberava sobre quem estava doente era a vida que estava no seu interior. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. A gente precisa entender que o que habita em nós é o que define o que nos cerca. Existe paz em nós, existe paz ao nosso redor, independente das circunstâncias. Existe vida em nós, vai haver uma manifestação de vida ao nosso redor, independente das circunstâncias. Existe luz de Deus em nós, a luz que dissipa as trevas vai começar a mudar as realidades ao nosso redor, independente das circunstâncias. Porque quem sabe como está o seu coração tem autoridade para liberar realidades ao seu redor. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero compartilhar 3 chaves. E se alguma delas fizer sentido, anota e medita ao longo da tua semana. Primeira chave sobre o coração alinhado é que emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Todo líder forte consegue manter o seu coração em paz, mesmo em meio a uma batalha. Todo líder ousado consegue manter a sua visão independente dos ruídos. Por quê? Porque tem autoridade para governar as circunstâncias quem tem um coração alinhado. Declara com autoridade, diga: emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Segunda chave que eu quero compartilhar é que Deus está mais interessado em como está o nosso interior do que como estão as coisas ao nosso redor. Deus está mais interessado em como está o teu coração do que como está a geografia ao teu redor. E muitas vezes a gente se move pela geografia e a gente desconsidera. Está faltando a palavra agora, mas eu já disse isso para vocês. O culto da manhã para mim é como se fosse de madrugada. Normalmente eu vou dormir quando você está acordando, então para mim é um esforço estar aqui. Eu estou me sentindo uma vigília, amém? Você está comigo? Diga amém. Negligencia, obrigado Jesus.
Eu esqueci o que eu estava falando. Eu lembrei da palavra, esqueci o que eu estava falando. Obrigado, irmão. Está mais atento que a diretora do Carisma. Glória a Deus por isso. Deus está mais interessado em como está o nosso interior do que as coisas ao nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes a gente se move mais pela geografia do que pela forma como o nosso coração está. Então tem gente que se moveu para Alphaville porque aqui tem boas oportunidades. Tem gente que se moveu para a América porque a América tem boas oportunidades. Tem gente que se moveu para uma outra cidade porque lá está tendo boas oportunidades. Tem gente que escolheu a formação que vai fazer porque agora esse mercado ele tem uma projeção de boas oportunidades. Irmão, quem se move por oportunidade está sempre refém das circunstâncias. Eu pastoreei jovens no interior do Rio de Janeiro quando estava na iminência de ser lançada uma usina de combustível lá. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome, mas eu sei que foi um dos maiores empreendimentos da área de petróleo que o Brasil já viu. E muita gente que era pastoreado por mim na época, começou a buscar a formação de acordo com uma projeção de mercado. Eles não amavam o que faziam, eles não tinham uma palavra para fazer o que faziam, eles não tiveram uma clareza para fazer o que faziam, mas alguém disse que aquele mercado tinha uma grande chance de prosperar. O que acontece? Aquela refinaria fechou e muita gente se formou em algo que nunca mais exerceu. Irmão, ou a gente se move por uma palavra, ou a gente se move pela geografia. Ou a gente se move por uma palavra, ou a gente se move pelas oportunidades. Ou a gente se move pela palavra, ou a gente se move pela economia. A gente precisa entender que governar as nossas emoções nos dá um nível de autoridade que a gente começa a governar as circunstâncias. Eu não dependo mais do clima, eu não dependo mais da geografia, eu não dependo mais das opiniões, eu não dependo mais da aprovação. Mas estão dizendo, tanto faz o que dizem, eu sei que Deus diz a meu respeito. Mas eles pensam, tanto faz o que pensam, eu sei que Deus pensa a meu respeito. Mas os seus inimigos estão se levantando. Irmão, todos eles se levantam para cair, já foram colocados debaixo dos meus pés. A gente é menos circunstancial quando as nossas emoções estão equilibradas. Alguém está comigo? Diga amém. Terceira chave é que as tempestades que acontecem dentro são mais prejudiciais do que as tempestades que acontecem do lado de fora. As tempestades dentro de mim são muito mais decisivas do que as tempestades ao meu redor. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, pode ser novo para quase ninguém aqui, mas vai fazer sentido para você. Irmão, todos os navios que afundaram foram cercados pela mesma quantidade de água dos navios que continuam navegando. O que mudou? O que definiu o destino deles? Não é a quantidade de água que cercava, é a quantidade de água que entrou. O mundo está em caos, sempre esteve. O mundo jaz no maligno, sempre esteve. Desde a queda, a gente viu a maldade se multiplicando, a gente viu a iniquidade se multiplicando. A economia está vivendo um momento difícil, é cíclico. Então a gente precisa entender que o que vai mudar, o que vai afetar o destino da minha casa, não é como vão as coisas, é como vai o meu interior. Eu permaneço em paz, a palavra de Deus é o que me guia, o sangue de Jesus é o que me cobre, a vida de Deus é o que me garante, as promessas de Deus é o que me sustenta. Alguém está comigo? Diga amém. Tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!